Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, seja muito bem-vindo. Você que está chegando pelo YouTube, pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram, não importa a rede social, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse podcast que a gente está conseguindo alcançar grandes voos, grandes entregas de conteúdo, principalmente em relação a histórias que inspiram, principalmente em relação a conteúdo que possa agregar valor na sua vida hoje, porque a gente não busca polêmica, a gente não busca nenhum corte que possa deixar o nosso convidada de saia justa, e hoje não será diferente. E é um papo que eu estava ansioso demais. Falei muito para as meninas que trabalham comigo, falei, eu queria muito, muito mesmo, porque acompanho, entendo, e eu acho que a gente precisava dessa troca hoje. Então, recebam com muitos aplausos Michele Loreto. Aê! Desastre. Obrigada pelo carinho. Incrível, Ai, incrível. fiquei até emocionada com essa abertura. Muito obrigada pelo Incrível, convite, viu? Porque eu acho que eu brinco que a gente está aprendendo a se comunicar. E ter uma comunicadora tão especial quanto você, a forma que você conduz, a forma que você se comunica, a forma que acho que você transmite a mensagem acima de tudo é uma pós-graduação hoje. Então eu queria aprender Nossa, muito contigo hoje. muito obrigada. Verdade. A Verdade. honra é toda minha Verdade. de estar aqui hoje, trocando, porque eu acho que essas trocas também enriquecem, né? Muito, O dia a dia, o que a gente vai fazer muito, Michele. depois, né? A gente sempre leva um pouquinho do outro, Sim, né? sim. E eu te trouxe presentes. Ah, meu Deus! Trouxe um kit especial de chocolates pra Oba! você. Não sei se Não, tá comendo, tá tudo super, ok? sabe por quê? Fiz o meu teste ontem Tá de tudo curva ok? glicêmica, saiu o resultado hoje. tá Estou ok. ótima! Tá ótimo. Pode comer um chocolate. Liberado de chocolate, amei. Obrigada. Te trouxe. Eu tenho um parceiro que faz campos de futebol pelo Brasil todo, Campos de Futebol Society, com grama artificial. Fez o estádio do Botafogo agora, que ficou o primeiro estádio do Brasil com gramado sintético. E ele queria te dar um campo de futebol. Opa! Ele te trouxe um tapetinho de grama artificial. É um presente muito aleatório. Cara, sabe quem vai gostar disso aqui? A Blica, Quem que é Blica? a minha cachorrinha. Vai adorar. Vai Vai amar, adorar. ela vai se esfregar Vai nisso adorar. aqui. É incrível, é incrível. Adorei. Blica, esse é pra você. E eu acho que esse presente eu acertei porque você anda com muita sede, então eu te trouxe uma garrafinha do NapaCast. Maravilha. Pra Gente, você. o que acontece na O que acontece com a gravidez que é sede? tanta sede? Me conte dessa gravidez, Michele. Essa gravidez que foi... O pessoal fica, como assim, inesperada? Ninguém engravida do nada. Cara, 43 anos, né? A chance de engravidar de uma mulher de 43 anos é bem baixa. Nunca tentei, nunca planejei, nunca quis engravidar. Eu tenho um histórico de endometriose, que aos 24 anos eu me operei, com muitas dores, com muitos problemas. Depois de 10 anos, tive que fazer uma outra cirurgia de aderência por conta dessa cirurgia de endometriose. Ovário policístico, tô com 3 miomas. Então, assim, eu venho de um histórico que você diz assim, não vai dar certo, né? E nunca tentei, nunca quis, enfim. E eu tinha terminado um relacionamento, fazia de 3 anos. Falei, vou ficar sozinha agora, vou curtir minha vida. Tinha acabado de reformar meu apartamento para vivermos eu e Blica, né? Apenas. E aí você tropeça naquilo que você fala, né? 1 mês e meio depois, surgiu um grande amor na minha vida. E a gente começou o relacionamento se prevenindo. Eu tinha parado a pílula fazia 2, 3 meses, mais ou menos, porque eu estava trocando de método anticoncepcional por conta da idade. Sim. A mulher com mais de 40 não pode tomar pílula com estrogênio, porque aumenta o risco de AVC e tal. Então eu estava fazendo essa troca e um único descuido. Um descuido. Eu te juro, foi um único. descuido. Aquele que você faz conta e fala assim, Não. hoje, impossível, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Não vai dar. E a Aurora tá aqui, assim. Eu sempre falo, ela quer fazer alguma coisa diferente nesse mundo, não é possível. Ela veio pra isso. Porque ela veio e eu descobri no primeiro dia da 4ª semana, era um saco gestacional, não era uma gravidez ainda. Então, assim, a médica falou, olha, é um saco gestacional, tá no útero, mas outro exame. Ah, tem o saco vitelíneo, que é aquele que alimenta o bebê, mas não tem embrião ainda. Depois, tem um embrião, mas não sei se tem coração. Vamos para outro exame. Tem coração. Então, assim, eu digo que eu tô grávida já tem uns 2 anos. Jesus. Porque teve tudo isso e Caraca, Michele. quando eu vi, eu falei, gente, não pode ser. Assim, eu e o Alexandre, né, o meu marido, a gente falava assim, não bate a conta, não bate. Vamos fazer a conta de novo. Aí eu dizia pra minha médica, mas eu tenho 43 anos. Aí ela dizia,
Pois é, eu falei, mas eu não estava tentando. Foi uma vez, assim, que eu descuidei. Isso é muito louco, né? A força do que tem que ser, né? É mágico ouvir isso, porque eu nasci, minha mãe tinha 45. Sério? Mas eu fui o 7º filho. Então, e ela tava na menopausa, no tratamento e tal. Mas eu brinco que era uma época diferente, né? Hoje minha mãe tá com 84. Mas ela comenta, né? E agora? Mesmo já tendo a trajetória a história, e aí, né? Passou dos 40, né? Como que a gente lida com isso? Pois é. Eu acho que o lado positivo é que a cabeça tá melhor, né? A gente sabe disso, assim, à medida que a gente vai amadurecendo. Que com 30 a gente tá com a cabeça melhor que 20, com 40 a gente tá melhor que 30. Então, assim, eu acho que eu tô mais preparada e era pra ser. Você porque acredita, assim, que era pra ser? Que era eu propósito? acredito. Eu acredito, porque assim, nunca foi o meu propósito de vida, engravidar. Eu até falava assim, você quer ser mãe? Eu falava, ainda não me bateu. Mas quando me bater, eu quero adoção. E ainda quero passar pelo processo de adoção. Mas engravidar, eu sempre dizia, ai, barriga, dar peito, isso aí eu não quero, papapá. Tanto que, assim, os 3 primeiros meses foram muito difíceis, assim, a aceitação da gravidez foi uma coisa, assim, foi um processo, assim, nossa, minha vida vai mudar. Eu sou aquariana, eu gosto de ser livre. Aventureira. Então, assim, cara, como é que alguém vai me prender dessa maneira? E eu sou muito dedicada, então, assim, eu sei que eu não vou ser aquela mãe que vou dizer tchau, até logo, passe bem. Não. Então, eu fiquei muito preocupada. Mas, graças a Deus, assim, eu tenho um companheiro, assim, que tá sendo um baita parceiro, que é um paizão, já tem 2 filhos e é um paizão. Então, isso me dá um sossego muito grande. Trabalho, como que você pensou no planejar disso? Do trabalho, eu acho que eu venho pensando. Tá ali. É um processo, assim. No começo também foi uma coisa que me bateu, porque eu sempre fui muito dedicada à minha carreira, né? Isso sempre foi uma coisa que me dá muita alegria. E aí eu falei assim, e agora, né? Porque eu vou ficar, né, 6 meses de licença, aí você ainda pega mais um de férias, 7 meses fora, a minha vida vai parar, as pessoas vão esquecer o que vai acontecer. No começo isso passou pela minha cabeça. Mas eu acho que depois isso veio com uma força diferente. Tipo assim, não, tem alguém agora que vai depender 100% ou 50%, né? Metade meu, metade do pai, de mim, né? Então, assim, eu vou conseguir. Né? Eu consegui até hoje, eu vou conseguir e eu quero continuar trabalhando da mesma maneira, porque eu quero que a Aurora tenha um exemplo, né? Ela olhe para mim como mulher e diga assim, esse é meu exemplo. Ela saiba que a liberdade dela é importante, a liberdade financeira, emocional. E nossa liberdade emocional também está ligada ao trabalho, né? Então, eu quero ser um exemplo para ela de que ela conquiste as coisas por ela. Então, no final, acabou que... E foi interessante que você falou isso, agora eu me lembrei. Eu estava, assim, dizendo, eu vou começar a desacelerar, tal. Passei aqueles primeiros 3 meses de muito enjoo, de ficar de cama. De madrugada eu acordava procurando, por favor, me dá remédio, me dá remédio. E depois de 3 meses... Sabe a Branca de Neve abrindo a janelinha e os passarinhos cantando? Foi isso. E aí eu falei, nossa, tô bem agora, tô legal, tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, você começa uma dorzinha na coluna, você começa a ficar um pouquinho cansada. O Alexandre sempre falando pra mim, também não exagera. O sono tá bom? O sono tá tranquilo. No começo é que eu tinha muito sono e cansaço, agora tá tudo tranquilo. Tô na 26ª semana. Eu vou entrar daqui a pouco no 7º mês. Dorme muito bem, né? De sono longo, no né? começo. Mas eu sempre fui de dormir bem. Esse nunca foi um problema. Tá bom. Mas enfim. E aí eu já tava assim, eu acho que eu vou desacelerar, porque eu não sei, né, como é que vai ficar a carreira. Né? Vai que essa criança não dorme, vai que essa criança não isso. Eu tava justamente ainda nesses questionamentos. E aí eu comecei a fazer um curso. A Globo me colocou num curso que tem lá, com a Joyce Nisker, que é uma preparadora de elenco, tal, maravilhosa. E é um curso para você se comunicar, para você se soltar. Um elenco de 10 pessoas, assim. Um curso interno da empresa. O curso foi uma delícia. Eu descobri coisas, assim, que eu não imaginava, né? Então, a gente falava sobre roteiro, contava histórias, como contar histórias, como soltar seu corpo.
soltar o corpo no momento que o corpo tá travado, né? Então, tinha toda aquela preparação até teatral, assim. Legal. Né? Ela é uma atriz que usa, e preparadora de elenco, que usa isso para não atores, né? Então, tinha apresentadores, tinha atores também. E esse curso foi, eu acho que deu uma virada, que eu falei assim, não precisa ser diferente, né? Então, eu estava desacelerando e, de repente, eu dei uma acelerada. Eu falei, não, tô aqui, tô grávida, tô mais cansada? Vou ter que respeitar? Vou. Mas olha quanta coisa eu posso aprender, olha quanta coisa eu posso fazer, e eu posso fazer isso com a minha filha, né? Ou seja, não vira uma muleta, né? Então, assim, foram duas coisas, assim, e aí eu comecei a pensar, não, eu quero que ela tenha esse exemplo. Ela vai ser a impulsionadora, assim, disso tudo, né? Você sempre curtiu falar de saúde e a gravidez te ajuda a falar de saúde ou não? Eu sempre curti falar de saúde, porque eu sou de uma família da área de saúde. O meu pai, meu avô, meu tio, meu irmão, toda a família do meu pai é dentista. E pelo lado da minha mãe, eu tenho vários tios médicos e uma irmã médica. Então, assim, eu cresci num ambiente de saúde, né? Num consultório, não tenho medo de dentista, pelo contrário, adoro aquele cheirinho de cravo que tem, porque me lembra meu pai abrindo a porta de casa. Então, assim, eu sempre cresci nesse meio, sempre gostei muito de biologia, mas comunicar sempre foi minha paixão. Comunicar, escrever, ouvir, né? E quando a Globo lançou o Bem-Estar, eu olhava aquele programa, eu estava no jornalismo, né, também, e eu fazia a previsão do tempo, mas eu olhava aquele programa e dizia assim, cara, queria tanto fazer isso, isso é minha cara. E as pessoas que me conhecem mais profundamente, assim, na intimidade, falavam, nossa, tem muito a ver com você. E um dia eu me lembro que eu fiz um pedido, assim, pro céu, sabe? Eu falei assim, poxa, eu gostaria de fazer isso. E na semana seguinte, mas não falei pra ninguém. Na semana seguinte, eu estava na reportagem geral, já não estava mais na previsão do tempo, me chamaram para fazer reportagem no Bem-Estar. E aí depois pediram para eu fazer um piloto para substituição da licença maternidade da Mariana Ferrão, na segunda. Eu fiz, eles me aprovaram, eu fiquei na apresentação. Acabada a licença dela, eu continuei na equipe fazendo reportagem, que para mim foi um presente enorme. Quando me falaram, eu não acreditava, assim, eu falei, ai, que coisa boa. E continuei, e depois fui para apresentação. Então, assim, ali... O Fê? Ai, amo o Fê. A gente apresentou junto, né? Deu tanta risada. Ele é maravilhoso. Durante 7 meses a gente apresentou junto. A gente se conhece desde Recife, né? Ah, é? Eu era estagiária. Eu comecei fazendo rádio, fazendo futebol em rádio. Caraca, eu queria depois entender da previsão do tempo, tá? Tá bom. E aí eu conheci o Fê lá, porque ele apresentava o Globo Esporte lá de Recife. Então a gente se conhecia lá, foi se rever aqui. E depois a gente acabou apresentando o Bem-Estar junto, trabalhamos muito tempo juntos. O podcast dele, que acho que é TV Bariátrica, assim, ele grava aqui. É nesse estúdio. Nesse estúdio, não sabia. É nesse estúdio. Então já tem a energia dele aqui, por isso que é tudo bom. Figuraça. Eu amo o Fernando. Enfim, e aí, estar no Bem-Estar é meio, né, ótimo, mas foi um presente muito grande, assim. Eu sempre digo isso porque é um assunto que eu amo. Sabe, assim, eu não tenho problema nenhum com centro cirúrgico, com nada. Eu adoro entender o funcionamento do nosso corpo. Brilha seu olho de falar isso, é engraçado. Porque eu acho muito interessante você entender como é que aquele remédio funciona dentro de você, como é que ele vai curar aquela doença, como é que funciona. Eu sempre gostei desse assunto, sempre me interessou, e juntar isso com a comunicação é muito bom. E houve agora um momento em que eu falei assim, cara, eu quero me especializar. Assim, eu falo de saúde. Eu digo pra minha irmã que eu vou roubar o CRM dela. Vou sair. Vou ser presa porque eu vou estar usando o CRM dela. E eu falei, mas eu quero ter um nicho pra falar. E o ano passado eu comecei uma faculdade de psicologia, que é algo que eu amo, faço terapia há mais de 10 anos. Falei, um curso de medicina não vai rolar nessa altura da vida. Porque, né, residência, eu vi minha irmã, o sacrifício que você faz. Psicologia, sim, é mais difícil do que eu pensei. Pensei que era um pouquinho mais fácil, mas você tem que ler horrores, assim, e para quem já tá trabalhando no dia a dia, é difícil. São 5 anos de faculdade, mas é maravilhoso. Agora, com a gravidez, eu dei uma pausa, porque não estava dando para conciliar trabalho, gravidez, cabeça, a minha terapia e mais uma faculdade de psicologia, mas o ano que vem eu tô de volta, porque eu quero unir, eu quero ter essa expertise, né, de alguém que tá ali naquele lugar com a comunicação.
E saúde mental, cara, todo mundo precisa. Por mais que você diga, não, mas eu não tenho nada. Não, Sim, terapeuta sim. é coisa de maluco. Não é, gente. Maluco é quem não faz. Não Eu falei semana procura. passada, eu fui dar uma palestra semana passada e me perguntaram qual a profissão do futuro. Eu sou palestrante comportamental, né? Tenho uma empresa de RH. E eu estava numa indústria fazendo uma palestra lá, me perguntaram da profissão do futuro. E durante muitos anos eu falava tecnologia, inovação, mecatrônica. Eu falei, hoje é psiquiatria e psicologia, porque a gente está vivendo esse caos, né? Com a pandemia, isso foi. Mais ainda, né? Adiantou, né? Muito. Tinha uma previsão de ser um pouquinho mais lá e a coisa veio Tem para muita gente mais querendo ajudar perto. sem capacidade, né? Sim. Eu acho que é interessantíssimo isso que você fala, porque eu quero falar sobre o tema, mas eu quero falar com embasamento, Sim, sim. né? Porque hoje, se você olha, é muita gente que, putz, eu fiz um curso de um dia e eu acho que eu posso ajudar você na sua gravidez. Não é. Não é assim. Não é assim. Por isso que a galera tá... Opinião todo tá, mundo tem, tem. né? É. Diagnóstico, prognóstico, É isso. é com o especialista. E é uma coisa que eu respeito muito como comunicadora. Eu sou jornalista, diplomada, mas eu respeito muito qualquer coisa que eu falo, seja na TV Globo, seja nas minhas redes sociais. Nada eu falo da minha cabeça. Perfeito. Eu tenho fontes maravilhosas, pessoas diversas pelo Brasil inteiro, a quem eu procuro, no momento em que eu quero falar qualquer coisa, mesmo que eu já saiba daquele assunto. A gente vai falar sobre o que hoje? Vai falar sobre diabetes. Ok, eu sei muita coisa, Eu quero buscar mais. mas eu apuro antes de passar a informação. E eu conversei com um médico tal para ter essa informação. Então é uma coisa que eu tomo muito cuidado e respeito, porque essas pessoas é que têm que falar o que deve ser feito. Eu sou a interlocutora. Né? Sim. Obrigado. Você quer café? Um cafezinho, eu quero. Obrigado. Puro. Eu quero nada. Dentro do jornalismo, pensando em TV Globo hoje, são mais de 17 anos, me corrija se eu estiver errado? Eu tenho quase 20 anos. Estou fazendo 20 anos. 18 agora. 18, É. né? Alcançando a maioridade. Maioridade. Por onde você surfou dentro do jornalismo, Uhum. é lógico, né? O bem-estar, falar de saúde hoje, eu acho que é a cereja do bolo. Eu falo assim, uau, Eu estou muito feliz. uau. Mas dentro desse processo de rua, de aprendizagem, de reportagem, de tempo, de tudo, como foi pra você encarar isso e principalmente vir de Pernambuco pra cá também pra trabalhar? Uhum. Como que é toda essa mudança pra você, assim? Dá pra entender um pouquinho? Olha, Edu, eu tinha 6 anos de idade, conta a minha família. O dia que eu estava vendo o Jornal Nacional com meu avô, que teve uma influência, meu avô paterno, o doutor Araújo, que era dentista. E ele teve uma influência muito grande, assim, na minha formação. Como pessoa, enfim, de conhecimento e tudo mais. Ele era muito inteligente. É um cara que veio do Maranhão, de uma família super pobre. E aquelas histórias assim, sabe? Ele venceu, de luta. Ele saiu e falou, não, eu não posso ficar aqui. Eu preciso sair daqui, preciso... E mais tarde foi se formar com 32 anos e virou um baita, um melhor dentista de Recife. E lia muito, enfim. E nasci no dia do aniversário dele ainda para completar. A gente era muito grudado. Demais. E ele contava que... Ele morreu, eu tinha 28 anos. Ele contava que quando eu tinha 6 anos, eu sempre assistia o Jornal Nacional com ele. E eu estava vendo o Jornal Nacional um dia, na sala com ele. E de repente eu solto uma, vô, você vai me ver aí. Aí ele, aí aonde, menina? Falei, aí. Aí onde? Eu apontei para a televisão. Ele na televisão, eu falei, no Jornal Nacional, eu vou ser jornalista. Aí todo mundo, que bonitinho. Passou. Mas eu sempre gostei de ler e de escrever. E eu era um terror de matemática, assim. Eu só ia para recuperação, meu pai botava professor particular. Eu quase repetia de ano só por causa de matemática. Mas eu ganhava todos os concursos de redação da escola. E me comunicava muito bem, tinha criatividade. Vergonha zero. Ou tinha um pouco? Tinha. Ainda sou bem tímida, mas na hora de me comunicar eu sabia fazer. Sim. Mas você pensar, anos 80, né, a educação era diferente. Você não olhava, ainda hoje, né, não se olha para o aluno, qual é o talento dele, né? Você coloca todo mundo no geral, você tem que ser bom em tudo, e não é bem assim. Então, ninguém teve o tato, nem na família, nem no colégio, de dizer, olha, essa menina é boa nisso, vamos investir nisso. Mas a minha família sempre me deixou muito à vontade para eu escolher. Meu pai, claro, forçando a barra ali para eu ser dentista, mas me deixando à vontade e me dando espaço para eu me desenvolver.
Então, assim, desde criança eu já sabia que eu queria ser jornalista. Eu sabia que eu queria escrever, eu sabia que eu queria ouvir, eu sabia que eu queria contar histórias. E quando eu fui fazer a faculdade, na verdade eu fiz o vestibular escondida do meu pai. Porque eu tinha coisa de filho mais velho que tem muito medo de desapontar, né? Então eu queria fazer odontologia por conta dele. Cheguei a fazer, passei, falei pra ele, passei, mas não vou fazer. E fui fazer jornalismo. Lá em Recife. Lá em Recife. E lá eu comecei a estagiar já desde muito cedo, porque eu sabia que eu tinha que ter essa prática para poder continuar em frente. E aí, eu fui numa rádio, disseram, lá na rádio universitária tem estágio, tal, não sei o quê, fui lá. E aí, de repente, falaram assim, olha, não tem vaga, fiz um teste, mas não tem vaga para geral, só tem para fazer futebol. Aí eu quero. Pô, se eu tô fazendo a faculdade, tenho uma vida de privilégios, né? Assim, meu pai pode segurar a onda pra mim. Por que eu não vou aproveitar essa oportunidade, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Muita gente não tem essa chance. Não entendia nada de futebol. Entendia nada. Só sabia quando falava um gol. Esporte. Mas aí, o que eu fiz? Estudei. Fui a fundo. Tava sempre no gramado, jogo, treino, tal, e ouvindo e lendo. E comecei a fazer futebol na rádio. Dali, eu tive uma breve experiência em assessoria de comunicação, de prefeitura, tal, de órgão público. Vi que a assessoria não era minha praia. E uma rápida passagem num programa de televisão, assim, durante uns 6 meses, falei, não quero televisão, odeio televisão. E queria ir pro impresso. E fui pro impresso. Fazendo futebol. E fiquei lá no impresso, tal, até que surgiu um teste para Impresso. Crítica, tudo em relação ao esporte, ao futebol. Em relação a esporte e futebol também, né? Eu fazia outros esportes também e também futebol. Eu fazia, sei lá, você vai no treino e fala como foi o treino. Vai no jogo, fala como foi o jogo. Tem uma atleta nova que vai participar da Olimpíada, você faz aquela reportagem com ela. Então, era jornal impresso. Né? Uma coisa que está acabando hoje em dia. A gente tem mais na internet. Era uma época que internet era um negócio ainda muito ali no começo. Enfim, e aí, um dia, uma amiga minha virou e falou assim, olha, coloquei teu nome para fazer um teste... Era na Bandeirantes, na época, afiliada da Bandeirantes, lá em Recife. Falei, mas eu não quero. Tô feliz aqui. Eu não quero televisão, odeio televisão. Ah, não, vai, porque ela estava em outra TV fazendo estágio e falou, eu tô bem lá, não sei o quê. E isso caiu no ouvido de um chefe meu, o Álvaro Filho. Ele falou assim, cara, você vai. Eu falei, não, Álvaro, eu não vou. Ele falou, Michele, tenta. Você tem texto, você tem voz. Dá uma chance. Não quero. Ele falou, cara, você vai. Se você não for, eu vou te demitir. Eu falei, mas isso tá errado. Ele falou, faz o seguinte, se você não passar, tá tudo certo. Seu estágio aqui tá garantido. Mas você vai ter que ir. Nossa, eu fui com uma raiva e fui fazer o teste. Era um texto Era uma menina que ia pra Olimpíada competir tiro. E tinha que fazer um texto pra isso. Que ano de faculdade você tava nesse, você lembra? Eu tava... No início, assim? Não, já tava mais pro fim. A faculdade de jornalismo são 4 anos, eu fiz em 5 justamente por causa de estágio. Eu tranquei cadeiras pensando em ficar mais um tempo estagiando. Mas eu já tava ali, eu acho que no penúltimo período, por aí, se fosse em 4 anos, né? Aí eu peguei, faltava mais ou menos 1 ano e meio para me formar. Aí fiz lá o texto, tal, pra televisão, tal, narrei, né? Me ligam, você passou. Aí eu olhei pro Álvaro e falei assim, cara, ele falou, você vai. Eu falei, eu não vou. Ele, você vai. Aí eu fui. E quando eu comecei a fazer televisão, assim, ali, foi do começo ao fim, assim, eu fazia produção, passei pela edição, colocava jornal no ar, editava na ilha, editava texto, saía, fazia reportagem, fazia ao vivo, fiz tudo. E eu falei, cara, eu amo isso aqui. É isso. Porque a experiência que eu tinha tido era muito pequena e não me mostrava o universo inteiro da televisão.
E como eu nunca olhei o jornalismo mirando, eu quero televisão. Né? Eu falei de Jornal Nacional, mas porque eu gostava de notícia. Né? Não era assim, eu quero estar na frente da televisão. Eu quero falar, eu quero comunicar. E aí eu comecei a me apaixonar. Eu me lembro que eu ficava horas numa ilha de edição decupando, depois fazendo roteiro e finalizando com o editor de imagem. Aquilo, nossa, eu amava aquilo. Eu amava, eu vibrava, sabe? Escolher o BG, ficar ali e mudar o texto. E de repente, em cima da hora, a televisão tem essa coisa meio louca, né? Do deadline, né? De repente, em cima da hora, morre alguém, acontece alguma coisa e muda tudo. Você curtia também essas mudanças? Amava. E dali eu fui. Trabalhei também um tempo com o Luciano do Vale, num programa que ele tinha lá em Recife. Então, eu fazia um pouco até de entretenimento com ele, sem nem saber que eu ia fazer. E fazia futebol e esportes na televisão, Você virou garoto que entendia muito de futebol daí. A família queria ser de futebol, perguntava pra Michele. Exatamente. Até hoje eu sei. Assim. Até hoje eu sei. É que eu não vivo mais esse universo, assim. Já não fico mais acompanhando, nem nada. Mas, assim... Imaginando essa mudança, né? Quem convivia próximo de você deve ser incrível, né? Eu sei direitinho, assim. Meu pai detesta futebol. O mais engraçado é isso, que na minha casa só meu avô gostava. O resto ninguém gostava. Mas, enfim, eu estudei, mergulhei para poder conseguir fazer. Só que aí, quando eu me formei, a vaga que abriu 2 meses depois, nessa TV que eu trabalhava, era na Geral. Não tinha mais o programa de esportes. E eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas como tudo, e ter 20 e poucos anos é uma delícia, porque você fala, vou, você não tem, né, consequência. Eu falei, vou. Fui pra Geral. Então comecei a fazer buraco de rua, tiroteio, tudo que você imaginar. Então passei a viver aquele dia a dia do Hard News, amando, pesadíssimo, né? Amando também, né? E Hard News, assim, era uma televisão que era menor, né? Então, assim, poucos repórteres. Então, às vezes, você tava ali, saiu já, deu seu dia, um prédio caiu. Você volta e passa a madrugada inteira fazendo aquilo. Não tem pauta, assim, roteiro escrito. É muito ali de improviso, muita coisa ou não? Na Geral ou não? O Hard News acompanha sempre o que está acontecendo no dia a dia, né? Então, assim, qual é o assunto de hoje? Caiu um prédio, caiu um avião, houve um assassinato, tem um problema de trânsito. Só que, junto a isso, você tem as matérias que a gente chama de gaveta, né? Que você tem que ter. Sobre cultura, sobre arte, sobre saúde, sobre comportamento, né? Então, você pode cair tanto... Hoje você vai fazer o espetáculo que vai estrear com a Fernanda Montenegro. Aí você vai lá entrevistar Fernanda Montenegro. Ou às vezes você tá indo lá entrevistar e falam assim, Michele, volta que tá tendo uma manifestação na Paulista. Aí você volta com a roupa totalmente inadequada e dá um jeito e vai. Que loucura. Então, assim, o Hard News tem isso, né? Você tá ali aberto pro que tá acontecendo. A pauta mais importante do dia é a pauta do momento, é o que as pessoas querem saber, mas você também tem todo o outro lado de serviço, né? Comunidade, cultura, tudo aquilo que você tem que passar. Enfim, aí eu fiquei lá na Geral em Recife, fazendo Geral e falando para eles, que teve uma época que fica um tempo no lugar do apresentador, tal. Eu falei, mas eu quero voltar pra rua. E aí eu me lembro que o diretor falou, mas por que você quer voltar pra rua? Eu falei, porque eu quero ir embora de Recife. Eu quero ir embora, ou para São Paulo, ou para o Rio. Porque o mercado lá era menor. E eram afiliadas que falam. Eram afiliadas. E eu queria crescer, né? Questão salarial também, muito difícil. E eu falei, eu quero. E aí, quando eu tinha 25 anos, eu comecei a vir para São Paulo e para o Rio entregar currículo. Leia-se currículo também. Em televisão você tem que entregar, na época não era mais fita cassete, mas era um CD. Hoje em dia, você manda pela nuvem. Com vídeos, com gravações. Não era nem pendrive. Pendrive, era CD. Você mandava um CD. Então, eu coloquei debaixo do braço, fiquei lá e aqui. Avisei lá, falei, olha, vou começar... Fui na Band aqui, que era onde eu trabalhava lá, retransmissora. Fui fazendo Globo News, fui fazendo contato com várias pessoas.
Até que me chamaram para fazer um teste Na cara de pau mesmo. na cara de pau. Oi, tudo bem? Meu nome é Michele. Claro, nos lugares que eu já conhecia. Sim. Oi, tudo bem? Você pode me receber? Mas oi, tudo bem? Meu nome é Michele. Você não me conhece, mas está aqui. E até que me chamaram para fazer um teste na Globo de São José dos Campos, que é a TV Vanguarda, Sou de Bragança. ali do lado. Uma amiga minha morava lá e ela tinha dito para mim, amiga, o jeito de começar às vezes é pelo interior. Não ir direto para a capital. Aqui em São Paulo tem muito disso. Ela estava morando lá, a Isli Viana, que hoje ela está aqui na Globo de São Paulo, e ela falou, deixa teu currículo lá. Eu deixei o meu lá, deixa lá. E fui, fiz o teste. Na época eles queriam contratar, de preferência, um homem. Contrataram. Eu continuei lá em Recife, mas me deram um feedback Legal. bacana. Até que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu ouvia muito isso das pessoas. Quando você vem pra cá? Falei, se eu não largar tudo e tiver lá, Não vai não vai rolar. rolar. Parei, fiz contas, vi que eu podia sobreviver durante 6 meses com meu dinheiro, virei para meus pais e falei, tô indo. Minha mãe quase me botou no avião e me mandou rapidamente. Minha mãe, vai, isso aí tem que ir. O meu pai ficou desesperado. Eu falei, pai, eu tenho 25 anos, eu vou fazer isso quando? Né? O momento é agora. E principalmente naquela época, né, a gente está falando de 2005, televisão ainda era uma coisa que não aceitava o envelhecimento, principalmente da mulher. Hoje em dia a coisa mudou, né? Eu disse, você quer que eu tente isso quando? É agora, se der errado eu posso voltar? Onde eu trabalho tem portas abertas para mim. Se der certo, maravilha, eu não tenho filho, não tô casada, é agora ou nunca. E se der errado, deu. Pai, eu tenho dinheiro para passar 6 meses. Só abre a porta se eu voltar. Meu pai ficou meio, não sei o quê, com preocupação, eu entendo. Não foi uma coisa. E eu vim embora. E aí comecei a procurar, tá? Sem nada fechado. Sem nada fechado. Aí eu tenho uma tia que mora no Rio, uma tia que mora em Campinas, uma prima que morava aqui em São Paulo. Então fui aqui e ali, né? Tentando, até que liguei na Vanguarda só pra dizer, me mudei pra São Paulo. Você tá por aqui? Tô. Legal, tal. Tá bom. No outro dia me ligaram. Era tipo uma quinta-feira, sexta. Você pode começar segunda? Falei, como assim segunda? Segunda agora? Porque vai entrar uma pessoa de licença maternidade, a gente tem uma vaga de 1 mês. Você quer? Licença maternidade, você vê, a maternidade tá sempre perto Tá de você. sempre perto, tá rondando. A Ferrão agora, tá sempre rondando. Aí eu falei, eles falaram, mas é só 1 mês. Eu falei, tudo bem, imagina. Lá vou eu, pego um ônibus no Rio de Janeiro, vou me embora para São José dos Campos. E tava lá, na reportagem de rua, fazendo geral, né, que a gente chama. Aí falaram, a gente vai prolongar seu contrato por mais 1 mês. Eu falei, legal. A gente vai contratar mais 1 mês. E a coisa tava indo. Eu tava mais ou menos 2 meses e meio, quando um dia a diretora lá me liga. Não, me avisam no final de um link. No ao vivo, a Terezinha. Terezinha me avisam. Não, ela não me ligou. Me avisaram. A Terezinha quer falar com você. No ponto ainda. Falei, Tchau. Desculpa, mas fiz merda. É agora. É agora. Aí cheguei lá, oi, tudo bem? Ela, então, o pessoal de São Paulo tá de olho em você. Perguntou se você quer passar 15 dias lá na emissora. Aí eu, hã? Aí ela falou, eu tava ainda temporária lá. Ela falou, então você fica a temporária lá. Isso há 15 anos atrás? 16? Quase 20. Quase 20. Mais de 18 anos. Eu tinha um grande amigo que trabalhava nessa época lá. Quem? Acho que tava lá. O Jonas. Fazia o Vanguarda Mix. Jonas Sei. Fazia ele na época, acho que era a Giovanna Tominaga, e depois virou ele e a Kelly. Ele casou com a Kelly. Aham. Na época. E na época que eu tava, na época que eu vim pra São Paulo, viemos eu e o Thiago Leifert. Thiago Leifert, então, o Jonas entrou pra substituir o Thiago. Então, o Thiago, a gente foi contratado no mesmo dia, aqui em São Paulo. Enfim, aí eu falei, ela falou, você quer? Aí eu posso? Ela falou, você deve. Vai! Eu falei, tô indo. E aí eu cheguei lá para passar 15 dias na reportagem geral, porque eles viam eu fazia link para cá, né, pro Bom Dia São Paulo, mandava matéria. Eu nem sabia que isso estava acontecendo, assim, que as minhas reportagens entravam no Bom Dia São Paulo. O link é ok, mas as reportagens eu não sabia. Foi tudo muito rápido.
E a Denise Sobrinho, que era chefe da redação, chefe de redação local, na época, foi quem me chamou. Me apresentei lá, conheci e tal. Ela falou, olha, se apresenta aqui pro pessoal da produção, você vai ficar na reportagem. Vai fazer Bom Dia São Paulo e vai fazer o SP1. Beleza, geral. Rua. Tô fazendo. Um dia a Denise me liga. Eu tô no carro de reportagem e fala assim, Michele, quando você chegar, vai no camarim, troca de roupa, faz uma maquiagem e vai pro estúdio. Aí eu, tá bom. A vantagem de ter 25 anos. Ah, tudo bem. Desliguei e fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Quando eu chego, tem um mapa-tempo. Ou seja, tem nada, né? Porque era só uma tapadeira verde. Aí eu olhei e falei, o que é isso, gente? Não, você vai fazer o teste para previsão do tempo. Aí eu... Como assim? Não, a gente estava olhando seu perfil, tal, não sei o que, a gente acha que pode dar certo. Vai dar samba. Aí eu, tá. Tudo eu dizia tá, né? Tava numa fase muito ainda... Eu sabia o que eu queria, né? Mas não tinha medo de falar, e se eu perder essa, sei lá, essa oportunidade agora de estar na rua, encarar tempo e não... Na época eu não pensei. Nada. Na época eu Só não vou. pensei. Até porque fazer um teste, né? Não vai. Aí eu me lembro que eu não conseguia fazer, eu ria, porque eu falava, gente, é muito engraçado, não tem TP ou nada. não? Tinha TP, só que na época era com chroma key, que era aquela tapadeira verde. Só com uns pontinhos pra você apontar no ponto É, certo. pro pessoal entender. É um pedaço de madeira pintado de verde, onde você não pode estar de verde. E aí a gente fazia umas marcações, assim, de giz, e você vai apontando, e ali eles projetam o mapa. Eu dizia, cara, é muito engraçado isso aqui. Aí falavam, menina, não ri, isso é sério. Porque eu era uma menina, né? E eu- o bico. É muito engraçado isso. Aí todo mundo, Michele, tá bom, tá bom. Aí fiz lá o teste e tal, não sei o que, achando aquilo ali. Ah, faz outro. Ah, faz outro. Aí teve uma hora que eu peguei e falei, Denise, o que tá acontecendo? Ela falou, é que tem uma vaga. A gente tá, sei lá, 6 meses tentando preencher essa vaga, mas até agora a gente não encontrou ainda a pessoa ideal. E tem uma vaga pro mapa-tempo. Aí eu... E a gente tá gostando do seu teste. A gente quer que você continue fazendo o teste. Aí eu, tá bom. Aí eu pensei, né? Apesar de 25 anos, né? Também não era boba. Eu falei, essa pode ser minha porta de entrada, né? Continuei fazendo minhas reportagens e todo dia fazendo o teste. Tal, ensaiando. Até que um dia chegaram pra mim e falaram, quarta-feira, parabéns! Segunda-feira você começa no Bom Dia Brasil. Eu, hã? Você tá contratada. Eu lembro que eu fui pro hotel, assim, a primeira pessoa que eu liguei foi pro meu avô. Eu dizia, eu fui contratada, tal. Esse meu avô que eu falei que eu ia ser jornalista. E assim, É de arrepiar, né? uma coisa muito louca. É você, claro, você tem que ter o talento, você tem que ter a preparação, mas você tem que estar no lugar certo. Na hora certa, com as pessoas certas, né? Então, assim... E aí, eu me lembro que a Denise me encontrou, eu fui falar outra coisa com ela. Ai, deu certo, ela deu certo. Já te falaram? Te falaram o quê? Assim, houve uma troca de comunicação, ela pensou que tinham me falado e eu tava falando outra coisa. Aliás, um beijo pra Denise, assim, agradeço muito as oportunidades que ela me deu. E, enfim, nessa segunda-feira, 17 de dezembro de 2005, eu estreiei em rede nacional. No Globo Rural, Bom Dia São Paulo local e Bom Dia Brasil. Previsão do tempo. Previsão do tempo. E aí, novamente, a mesma coisa do futebol. O que eu sabia sobre previsão do Nada. tempo? Morando em Recife, onde é verão de janeiro a janeiro. Onde... Recife tá sol. Tá sol. Tá sol. Tá sol. Tá sol. Quando que chove? Junho, julho, agosto. Tá ótimo. Agora, né? Nessa época do ano Vou chove, estudar. né? Olhou pro céu, tem muita nuvem, vai chover. Não tem nuvem. E Recife tem um fenômeno, só um parênteses aqui, que eu adoro, que minha mãe fala, você tá na praia, aí começa a dar aquela chuvidinha, assim. Aí você fala, caramba! É só uma nuvem. Aí aquela nuvem passa. E todo mundo continua na praia, assim, de boa. Como se nada tivesse acontecendo. E dali a 10 minutos, aqueles pinguinhos passam e era só uma nuvem. Ou seja, E todo mundo a tem sol. meteorologia tá na... Totalmente diferente de São Paulo, né? E aí eu fiz o quê? Fui estudar. Peguei professor de geografia. A Globo também dava cursos no CPTEC, né, para jornalistas. Então, tudo que tinha, eu ia Se aprofundar. me aprofundando, assim. Eu abria um mapa, assim. Eu me lembro que eu morava no hotel ainda, que a Globo, né,
me colocou no hotel enquanto eu não fazia minha mudança. E eu comprei no Sinal aqueles mapas do Brasil desse tamanho. E eu ia olhando, porque eu falei assim, cara, eu tenho que ter tudo na minha cabeça muito certinho na hora que eu for apontar esse mapa, né? Porque a gente estuda isso, geografia, a gente sabe, mas o negócio confunde na nossa cabeça, né? Ao vivo, Ao no quadro verde, no croma. Né? Então, assim, eu me lembro que eu ficava em cima ali, riscando e tal, e fui estudando geografia e, claro, a gente tinha um meteorologista lá, a previsão, eu não precisava fazer a previsão. Então, assim, as pessoas que me culparam durante muito tempo que eu dizia que ia chover e não choveu, a culpa não era minha. E não é até hoje de nenhuma jornalista que está fazendo a previsão do tempo. Estudo. A gente tem um jornalista, a gente tem um meteorologista dentro da Globo que nos acompanha. Então, assim, ele é a nossa fonte. Assim como hoje eu falo com um médico, assim como quando você vai fazer uma matéria de economia, você fala com um economista, você fala com um meteorologista. Então, eu chegava na Globo 4 horas da manhã, sentava com ele, e aí? O que vai acontecer hoje? Hoje tem uma frente fria chegando, a temperatura vai cair, vai chover, tal. E eu passava a informação, como sempre, uma interlocutora. Mas eu queria saber, né? Você precisa saber, não é só falar, não é chegar só e ler um TP, não é só reproduzir. Até porque, hoje em dia, se exige muito isso do jornalista, do âncora, do apresentador, da pessoa que faz a previsão do tempo. No sentido de saiba o que você está falando. Você não lê só. Real, né? Você não lê só o TP, né? Então, as pessoas que estão ali na frente, elas sabem do que elas estão falando, né? Então, eu fui, assim como no futebol, mergulhei na previsão do tempo e fiquei quase 10 anos. Eu me lembro que quando eu saí da previsão do tempo, eu já estava querendo sair, porque era muito tempo. Eu dizia, daqui a pouco, a moça do tempo vai virar a véia do tempo. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu já tô aqui há 10 anos, daqui a pouco não dá mais. E até quando eu vou segurar o título, né? E eu tava querendo já alcançar novos voos, a Globo sabia disso. E no meu texto de despedida, eu me lembro que eu contei, junto com meteorologistas, quantos verões, invernos, outonos e primaveras eu fiz. E essa fase da vida, né, que foi mudando e, né, quantos El Ninhos, Laninhas e etc. E foi uma fase muito boa para eu me adaptar com a coisa do estúdio, porque eu não tinha experiência de estúdio, eu só tinha experiência de rua, né? E na previsão do tempo, amigo, depois que você vai ali, que você aponta, porque depois do chroma key veio o cenário virtual. Não tinha do nada. Jornal Nacional, que era o anterior a esse que tem agora, que é Vivo, né? Não tinha nada. Nada. Você falava pro ar. Você tem nada. Você tem um monitor ali que você aponta do Rio Grande do Sul, só que E como você sabia onde estava Rio e o Rio Grande do Sul pode estar lá embaixo, se o mapa estiver aberto. Se ele estiver fechado, ele está mais em cima. Então, assim, onde você aponta? Você tinha que olhar para a câmera e apontar, e a pessoa não perceber, por esse seu olhinho, que você está olhando para outro lado. Então, pra ver ali a computação gráfica. Então, era um truque, assim, muito rápido. Meu Você olhava Deus. mais ou menos e olhava na ponta do dedo para apontar. Tinha esse truque aqui que você olha na ponta do dedo, Ao mas vivo. olha ali. E sempre ao vivo. A mulher tem essa vantagem, joga um cabelo, né? Quando- Michele, que loucura. O virtual era gravado, porque ele, depende de tecnologia, pode dar errado, né? Quando não era virtual, era um cenário real, ok. Mas é um gravado que tem que ser valendo, como a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Não dá Você não pra tem muito repetir. tempo. Televisão, Não dá. você trabalha contra o tempo. As pessoas perguntam para mim, por que você fala que vai ficar pronta às 3 horas e 17 minutos? E não 3h15, 3h20, porque a minha vida funciona em 2 minutos, 3 minutos, 6 minutos. Então, a gente aprende em televisão que qualquer 30 segundos são essenciais, né? Então, depois que você faz aquilo que você aponta para o nada, Você ganha calo, né? você ganha um calo ali de espaço, né? De onde você tá, do estúdio. Então, assim, foi algo também que eu acho que a rádio foi muito importante para essa coisa da comunicação mais leve, né? O impresso me deu essa firmeza de O que estudo também, né? do estudo e de que eu sei, eu consigo, eu posso, assim, escrever, de ter mais confiança em mim. E eu acho que a parte da previsão do tempo me deu essa cancha, assim,
na questão do estúdio. Mas, assim, tudo é um aprendizado, né? Em 2019, o Bem-Estar saiu do jornalismo, foi para o entretenimento. E aí é um novo mundo que se abre, né? Você continua com a obrigação, né, séria da informação, né? Passar aquilo da maneira mais que você apurou, assim, mais, né, ali na fonte, mas de uma maneira um pouco mais leve. Muitas vezes você está sentado no sofá, muitas vezes você está em pé, muitas vezes você está andando. Então, assim, é um novo desafio. Mas é legal que você permeia por essas experiências, mas você nunca deixou o estudo de lado, né? O de se preparar para fazer aquilo, né? Porque talvez seria muito mais confortável falar assim, eu vou ler o que me mandarem. Você não tinha uma obrigatoriedade de querer saber a fundo sobre futebol, sobre meteorologia, ou sobre saúde, ou agora sobre psicologia, enfim. Mas eu acho isso muito, muito difícil de acontecer no mundo de hoje, porque é muito mais fácil o fácil, né? Me coloca no TP, eu leio e tá ok, né? Não precisa entender do assunto. Mas você sabe no olhar do apresentador se ele sabe o que ele está falando. E muitos não sabem. Né? Então, assim, é muito notório, assim. E na Globo existe essa exigência. Você tem que saber do que você está falando. Você tem que estudar, entendeu? Então, assim, você vai falar sobre isso, você vai participar do processo inteiro, você vai participar da produção ali, da edição, de pensar. Então, é uma empresa que te pede isso, que é muito salutar, você tem que ter isso. E eu acho que eu levei essa disciplina, assim, pra vida. Na TV lá, né? Band lá, que você... Também, tudo, né? também. Mas eu acho que é uma coisa que é uma disciplina que você tem que ter na vida. E assim, no momento que eu voltei a estudar psicologia, o ano passado, quando eu fui falar com meus gestores, né? Olha, vou cursar uma faculdade e tal, não vai atrapalhar, vou fazer à noite e tal, papapá. A gente vai dando um jeito. Super me estimularam, vai, faz, tal. E algumas pessoas me perguntavam assim, mas por que você tá fazendo, né? Eu falei, cara... A gente precisa desenferrujar de vez em quando, né? Por mais que o jornalismo seja um trabalho dinâmico, mas exige a rotina do dia a dia, né? Então, assim, sair um pouco... No começo, eu me lembro que eu ficava assim... Nossa, eu sentava na sala de aula, todo mundo com 18 anos. Eu com 42, eu dizia assim, gente... 10 horas da noite, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ter que acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar. Eu tô doida, eu preciso disso. Teve uma hora que eu falei, eu preciso sair do meu conforto, eu preciso conhecer o mundo de uma outra perspectiva, eu preciso ler coisas que não estão no meu dia a dia, né, me aprofundar em alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que eu sei que é muito difícil porque a gente vive num país em que o estudo não é valorizado, infelizmente, né? Mas é um conselho que eu dou, assim, que eu ouvi do meu avô, que foi um cara... Eu não tenho esse calo da vida, né? Mas o meu avô teve, eu ouvia dele. Um cara que teve que parar os estudos muito jovem, voltar depois, sabe? Passou perrengue, passou fome, passou tudo. E ele falava assim, mas você tem que tentar, você tem que estudar. Eu sei que é difícil, mas isso move, né, a cabeça da gente. Então, assim, se você tiver uma oportunidade, eu sei que às vezes tem gente que, pô, não tem como, né? Tem que ganhar um salário mínimo, trabalhar em 2 empregos e lutar, né? Mas a oportunidade que você tiver, não desperdice, porque estudar é algo assim, e é seu. Ninguém vai roubar de você. Você pode... O conhecimento é seu, né? Você tá hoje na empresa X, você vai pra Y, isso vai com você. Isso não fica lá. Isso é seu. E nessa transição dos 10 anos de meteorologia, você já vai pro bem-estar? Não. Já? Não. Não. Eu saí, fui pra reportagem geral. E depois eu fui para a reportagem do bem-estar e para a apresentação do bem-estar. Eu voltei para a reportagem, porque no momento que eu saí da previsão do tempo, eu falei na direção da Globo, eu quero ir para a rua. E a minha diretora olhou para mim, para a rua? Você quer fazer o caminho contrário? Eu falei, quero. Tô precisando disso agora. E eles super me apoiaram. A rua move, assim. O que é o tesão da rua? A rua é o coração do jornalismo, né? Você tem a redação ali, que é o cérebro. Você tem o jornal ao vivo, que é o corpo em movimento, né? É o que está fazendo acontecer. Mas a rua é o coração. É muito louco, assim. Você tá
num evento, assim, é pra coisa de quem gosta mesmo, né? E aí eu entendo. Meu pai adora ficar 2 horas num dente desse tamanho, fala daquilo com alegria nos olhos. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar fazer, né? Eu não teria essa paciência. O que me dá esse tesão todo, assim? É muito legal quando você tá num lugar e você tá fazendo parte daquela história, você tá vendo aquilo acontecer, sabe? E, assim, como eu cresci sem nenhuma dificuldade, assim, econômica, enfim, meus pais sempre me deram um sustento de tudo, né? Colégio particular, plano de saúde, aquela vida de classe média sem nenhuma dificuldade. Eu acho que é tão importante a gente sair da nossa bolha. Meu pai sempre fez questão disso, assim, sabe? Mesmo com todas as condições do mundo, lá em Recife, ele falava, vai de ônibus. E aí eu, mais mimada, falava, não quero ir de ônibus. Vai. Eu não vou sair daqui pra te pegar. Você vai voltar de ônibus. A vida é assim. Eu peguei muito ônibus. Você vai ver como é a vida lá fora. E no momento que eu fui pro jornalismo e que eu pude viver com pessoas diferentes de mim, isso também me humanizou mais, sabe? A vida não é aquela só que você vive, né? E para quem acaba tendo facilidades na vida, né? Como foi o meu caso, não foi porque eu escolhi, porque eu nasci nessa família. E que bom, né? Que eu tive sempre esse apoio, tanto psicológico como financeiro. Mas você tem que ter muito cuidado. Isso eu penso muito quando eu penso na Aurora, sabe? Na minha filha. Porque ela vai ter até uma vida mais fácil que a minha, né? Tava vendo o quartinho dela que vai ficar pronto. Eu falei assim, cara, eu não tive esse quartinho. Minha mãe engravidou de mim com 15 anos. Eu tinha um male berço que com 6 meses eu já saí quebrando. Então, assim, eu fico sempre pensando isso pra ela, assim. A gente tem que sair da bolha. Isso que a gente vive é uma parte de uma realidade muito pequena. E a gente não pode fechar os olhos porque o mundo não é isso, né? Então, assim... O mundo não é filtro, né? Tá na rua, você tá vivendo com pessoas diferentes, você tá tendo a chance de contar para as pessoas e defender, às vezes, aquelas pessoas e mudar a vida de alguém, né? No bem-estar, eu vi tanto isso, sabe? Você vai fazer uma matéria e aquela pessoa fala, eu vi no bem-estar e descobri um câncer. E por causa disso eu me salvei. O programa que você tá fazendo ali, você fala, vai mudar o quê? Mudou a vida de uma pessoa. Salvou a vida de uma pessoa. Então, assim, você tem... Na rua você conhece pessoas diversas. Então, você tem a chance de ter esse olhar, sair da sua bolha, que eu acho muito importante. Você... Realmente é um tesão que te dá, assim, você tá participando daquilo. E tá conhecendo gente diferente, tá ouvindo outras histórias. Você tem que gostar de ouvir, né? Você tem que gostar de ouvir e de contar. Mas ouvir também é extremamente importante. E na minha formatura, teve uma professora que falou, eu não lembro mais quem foi a professora agora, mas ela falou uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, assim. Que na hora até eu olhei pro meu pai e falei, Ela falou assim, eu sei que tem muitos pais aqui, será? 2002. Eu sei que tem muitos pais aqui que queriam filhos médicos, engenheiros e advogados. As profissões, né, mais consideradas nobres e etc e tal. Mas eu queria dizer para vocês que, sendo jornalista, a gente salva a vida, constrói coisas e defende pessoas. Uau. Então é isso, sabe? Eu acho que é esse o tesão também de você estar na rua, de você ouvir, às vezes, uma pessoa que não teria aquela voz e você tá dando aquela voz para ela e, de repente, você muda a realidade de uma pessoa. Sempre quando a gente fala alguma coisa de saúde... ali no bem-estar, eu sempre falo assim, gente, a gente tá passando essa dica, se uma pessoa só seguir e conseguir ter saúde, tá lindo. Se 2, melhor. 20, 30, 100, né? Que coisa linda. Então, assim, a rua tem isso de você estar no coração, mas você tem que gostar, porque, assim, é um sacrifício muito grande. Depois de uma certa... Exaustivo, né? Depois de um certo tempo, você fica um pouco cansada. Você fala assim, cara, até quando, né? Alguma matéria, alguma história que foi muito difícil de fazer? Separar a Michelle, pessoa física, da Michelle, jornalista, pra contar uma história? Mexer com você, assim? Eu tenho várias, mas eu vou contar de uma em especial, que foi uma série que eu fiz pro Bem-Estar há
5 anos. Eu tive depressão em 2018 e comuniquei, né, à direção. A minha diretora perguntou se eu queria uma licença e eu falei para ela que a única coisa que me tirava de casa era trabalhar, então eu precisava continuar trabalhando. Se eu não aguentasse, eu falaria, mas eu precisava daquilo que era a única coisa que me tirava de casa. E depois de um tempo, eu já tinha iniciado o tratamento, ela virou para mim e ela falou: Michaele, a gente já tinha pensado nisso há muito tempo, tinha pensado em você, é uma questão delicada. A gente quer fazer uma série sobre depressão. E a gente já tinha pensado em você, eu não sabia que você estava, tal. Você acha que você tem condições? Eu falei para ela: não sei. Mas, vamos tentar? Como sempre. Aí ela falou: vamos, eu aposto em você, se você não conseguir, tá tudo certo. Aí eu falei: vamos tentar. E eu entrevistei, eu acho que pelo menos umas 10 pessoas, assim, diferentes, de idoso até adolescente. Pessoas que passaram por depressões que foram desencadeadas por motivos diferentes, né? Uma mulher perdeu o filho, a outra era uma depressão pós-parto, que ela não conseguiu mais sair daquela depressão. Enfim, e aquilo foi muito desafiador para mim. Porque eu mesma, quando eu comecei, eu falei: será que eu vou dar conta, né, de ouvir essas histórias? Então eu tinha que segurar muitas vezes a onda, porque aquelas pessoas falavam coisas que eu estava sentindo, né? E só que foi muito importante para mim, porque além de eu ter mais conhecimento, né, médico sobre o que é a depressão, entender melhor, por mais que eu estivesse fazendo terapia, com acompanhamento de psiquiatra, psicólogo, mas conversar com diversos médicos e olhar diversos tratamentos, assim, trocar com aquelas pessoas, ouvir aquelas pessoas, entender que o meu caso também tinha saída e que eu não estava sozinha. Uhum. Né? Que as pessoas, quando elas falavam, assim, muito louco isso, quando você está com depressão, as pessoas acham que você só está triste. E você nem triste consegue ficar, né? Ah, o que foi? Você tá muito triste? Não consigo nem chorar. Eu não consigo sorrir, mas também não consigo chorar. Não consigo ter nenhum tipo de sentimento. E as pessoas me falavam isso, né? E a vida fica muito louco, isso fica meio cinza, sabe? É como se você estivesse vendo sempre um filme em preto e branco, assim. Nada tem cor na sua vida. E as pessoas falavam isso pra mim. Então, aquilo ali... Fez sentido pra você. Tá naquele lugar de escuta com aquelas pessoas... Eu sei que eu dei um pouco de mim para elas. Recebeu muito também. E eu recebi muito. E fazer a série me emocionou demais e me ajudou a passar pelo processo. Porque, novamente, eu parei, fui estudar, fui entender e fui aceitar mais a doença. Porque por mais que eu já fizesse terapia há muito tempo, trabalhasse com a área de saúde, quando eu recebi o diagnóstico, não foi assim: tô com depressão? Então tá bom, vou no psiquiatra. Falei: não tô. Claro que não tô. Óbvio que não tô. Eu com depressão? Óbvio que não. Olha aqui, tô bem, tô trabalhando, tô indo pra academia. Como é que eu tô com depressão? Minha psicóloga falou: Michaele, você sabe que não é assim. Não, imagina. Não, depressão não. Posso estar com outra coisa. Depressão não. Então, assim, porque tem esse estigma, aceitar, né? Você tem essa coisa de não querer se entregar, né? Ainda mais uma pessoa que sempre, como eu, assim, que sempre lutou muito pelas coisas e muitas vezes sozinha. Porque com 25 anos eu saí de casa... E foi tudo eu comigo mesma. Tá doente 2 horas da manhã, vai pro hospital sozinha, né? Então, aceitar que eu tava vulnerável foi muito difícil, mas conhecer essas pessoas foi muito importante. Então, essa série, assim, marcou a minha vida pra sempre. E um segundo momento foi que eu fui fazer, ainda nesse período, olha que período importante pra mim. Foi quando eu saí da apresentação, um pouco depois, uns 2 anos depois. Eu fui fazer uma matéria sobre cuidados paliativos, com a Ana Michele Soares, que veio a falecer agora em janeiro. Ela tratou durante 12 anos um câncer de mama metastático. E teve uma vida linda. E a gente se tornou melhores amigas. Ela era minha pauta, minha personagem. E a gente se tornou amigas, assim, para todas as vidas, assim. E então, é isso. No estúdio eu vou ter essa oportunidade? Não. Edu, não vou. Então, assim, quando você me pergunta o que fascina, assim, na rua, né? Além de, no meu caso, sair da minha bolha,
Aí é um caso particular meu, para outra pessoa pode não ser isso. Para mim é muito importante eu sair da minha bolha. Em segundo lugar, você viver momentos. Terceiro, conhecer histórias e pessoas incríveis que você não conheceria se você fizesse outra coisa, se você estivesse dentro do estúdio, né? Mas claro, você tem que gostar. E é normal, tem gente que é assim, faz produção como ninguém e gosta. E tá ok. E tá ok. A minha irmã é médica, tá fazendo anestesia, gosta de ficar lá no tiro, porrada e bomba. E tá tudo certo, né? Cada São as um. escolhas, né? É, E hoje, como formadora de opinião em rede social, você acha que a sua contribuição para falar disso nas redes sociais de saúde também é um dever? É um papel? Agora, tirando a pessoa jurídica, Uhum. apresentadora, e falando de Michele. Porque quando a gente... Eu falo isso porque, assim, só para dividir contigo, além das minhas atividades normais, que eu falo de trabalhar como palestrante comportamental, eu tenho uma empresa de combate ao bullying. Uhum. E a gente vê muito adolescente nas redes sociais hoje com depressão. E eu não me recordo, a gente é mais ou menos da mesma idade, eu não me recordo da minha época de ter amigos com 12 anos com depressão como a gente tem hoje, né? Tem aumentado muito. Eu vejo muito hoje essa questão dos padrões, das comparações, dos filtros. Eu sou aquilo, mas eu não sou, enfim, tal. E eu vejo muito as pessoas tendo uma dificuldade como formador de opinião para falar sobre o tema, né? Uhum. Você usa isso como ferramenta, ou isso te move a falar também, a dividir isso com quem te segue ou não? Eu tô sempre aberta a falar qualquer coisa que esteja acontecendo. Eu confesso pra você, Edu, que assim, a rede social pra mim é uma coisa que ainda está entrando na minha vida, né? Eu sou reservada, eu sou mais tímida. É muito louco, porque assim, ligou uma câmera, eu tô falando. Pegar o celular e falar me dá uma vergonha, gente. Eu falo, gente, eu tô com vergonha. Eu acho que eu tenho que levar um pouco uma coisa que eu ouvi uma vez lá na Globo, muito legal, que me ensinaram, assim, quando você for falar na câmera, você pensa numa pessoa. Hoje eu vou escolher a minha mãe. É com ela que eu tô falando. Hoje eu vou escolher a minha vizinha. É com ela. Pensa naquela pessoa, né? Humaniza aquele objeto. Eu acho que eu tenho que começar a fazer isso com o celular. Então, assim, eu tento aos poucos me abrir. A gravidez está fazendo isso comigo. Tá contando um pouco mais. Eu tô contando um pouco mais. E essa questão da saúde mental é algo que, com a faculdade, eu estava começando a fazer. Porque eu também não quero fazer de uma forma superficial ou de uma forma sem esse embasamento total, entendeu? Então, assim, eu tento sempre colocar informações de saúde, né, com a equipe que tá comigo, eu sempre falo sobre isso, assim, a gente... Tudo bem, as pessoas querem ver meu dia a dia, mas as pessoas vão... Dia com saúde, né? Vão ter informação sobre saúde. Por mais que eu não tenha diabetes, as pessoas vão ter que entender como que... Aconteceria se tivesse, qual é o tratamento que tem, né? Assim como o que eu faço na televisão. Então, assim, eu acho que é um meio muito importante. Cada vez mais eu tenho essa consciência disso. Conversa com o que eu faço na televisão. E eu quero me abrir cada vez mais, até porque a gente tem muito mais ódio e coisa negativa, né, quando a gente abre uma rede social, do que coisa positiva. Então você vai lá, você fala assim, eu engravidei, nossa, tive medo quando eu engravidei, foi um susto. Aí vem uma pessoa, você queria o quê? Ganhar um iPhone? Não, amor, mas assim... Vamos tentar entender, assim como acontece comigo, pode acontecer com outra pessoa. Não precisa ter essa raiva toda, né? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta importante e principalmente disso que você falou de saúde mental, bullying, para essas coisas, para essa geração nova, né, que tem sempre um filtro, na verdade, para se comparar e não pessoas reais, né? É muito importante falar sobre isso, sim. Eu tô abrindo mais minhas redes sociais para isso, porque... Sua fala é muito gostosa de ouvir, né? Que bom. Porque eu sempre fico ainda um pouquinho, sabe? Eu já falei um pouco sobre... Essa questão da depressão, eu falo de muito pouco tempo para cá. Eu tive muita dificuldade em falar. E é normal. E você tem que respeitar o seu tempo. Então, durante muito tempo, assim, lá na TV mesmo, eu falava, não, eu não falo sobre isso no ar. Eu fiz a série, mas eu não quero falar. Ainda não tô preparada. Você tá preparado para isso.
Então, eu acho que a gravidez está me deixando um pouco mais. Então, assim, eu tô tentando passar para as pessoas no dia a dia e é incrível, assim, como eu tenho recebido resposta de mulheres mais velhas que querem engravidar ou que engravidaram, ou de mulheres mais novas com essa questão comportamental, essa questão de saúde mental. Porque, Olha que cara, troca, né? gestação é um bagulho muito doido, assim. Você um dia tá de um jeito, no outro dia tem um ser formando um pulmão, um cérebro, e fazendo assim na sua energia, e você fala, o que que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim. Então é muita mudança, né? E é importante Viver esse e processo. que as pessoas saibam que não estão sozinhas, né? Que muita gente passa por coisas iguais. Porque o mundo da fantasia, é lindo, né? Porque te vê na TV, vai falar assim, nossa, é maravilhoso, tá tudo ok, né? Né? Eu trabalho com saúde, então tá super tranquilo. Imagina, super tranquila a Deve enjoa, gravidez. meu perfil Não precisa vai ter trabalhar, enjoo. tá com boleto Nunca, tá pago. Tô ótimo. não, minha Não é assim amiga. não. Tem que Não é trabalhar, assim tem que não. pagar boleto, tem que pensar nas coisas. Então, tem família, né? Você volta e meia, você tá com alguma questão na sua família que não envolve diretamente você, Sim, mas acaba envolvendo. Então, assim, o universo é muito maior. E postar foto de biquíni na praia É fácil. é fácil, né? Agora dizer Mas, ali, o que está por trás daquela cabeça a é que é dor mais que existe, difícil. né? Então, assim, podem exigir de mim isso que eu prometo entregar acho, mais. porque eu acho que a sua entrega e a sua didática nessa fala, eu vou falar didática porque falar de saúde é complicado quando se fala de mediquês, de juridiquês, em linguagens que as pessoas não entendem, né? Eu Uhum. acho que a sua forma é tão leve, eu acho que e talvez a gravidez dá uma sensação diferente de ouvir também, né? Vou falar Sim. de saúde. Eu acho Sim, que sim. Não, e tem uma muita cara coisa. diferente. Tem muita coisa para falar. Até porque gravidez todo mundo gosta de se meter, né? Vai ter Né? parto E você não normal, vai ter parto fantasia, né? cesárea. É legal que você fala mesmo, né? Você não fantasia muito, né? Ah, gravidez. Não, tive Cara, enjoo. tive enjoo. Eu engravidei e não sabia o que fazer da minha vida. Sabe, assim, tive Covid no meio da gravidez. Graças a Deus estava com vacina em dia. Então, assim, não é só uma maravilha. É a cabeça da gente vai para um lugar que é muito louco. E o que eu converso com as mulheres é mesmo quem planejou uma gravidez, quem quis, quem fez fertilização in vitro, muitas vezes recebe o resultado e fala: e agora? Porque, claro, é muita É a responsabilidade. mudança, né? É a mudança. E eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Cuidado com o que você vê em rede social, porque, Procure fontes reais, fontes confiáveis. por favor, Não é fake fácil news. Ultimamente, o papel do jornalista é Isso. mais desmentir Desmentir fake news do que dar news. que dá news. Como pode, não? Muito louco Que isso. incrível. Muito louco. Michele, só pra... Nós estamos quanto tempo no ar? 1h10? 1h10 no ar. Voou o tempo. Sério? Eu queria, logicamente, falar que no início do bate-papo eu falei que eu ia aprender muito hoje, não foi mentira. Que generosidade, que troca com você, que comunicação, que gostoso que foi. Eu queria te perguntar uma coisa só pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Além das suas redes sociais, no final você fala também, porque eu acho que é importante isso. O que o seu avô diria pra você hoje? Olha, quando... Nossa, que pergunta. Quando eu percebi que tinha pouco tempo com ele aqui, um mês antes, sem saber que seria um mês antes, eu peguei uma passagem e fui correndo para Recife. Porque me deu um estalo em casa e eu falei, eu ia fazer uma viagem depois para o Canadá, ia estudar um tempo, e eu falei, acho que não vai dar tempo. Daí eu me despedi dele. E eu fui para lá. E um mês depois eu voltei para Recife, porque eu ia passar 10 dias antes dessa viagem, e ele faleceu horas depois que eu cheguei em Recife. E nesse momento que eu tive com ele, na hora de ir embora, eu fiquei muito em dúvida do que eu poderia fazer, porque eu queria me despedir dele. Mas eu falei assim, cara, como é que você vai se despedir de alguém? É basicamente você dizer assim, nossa, eu te amo, eu tô dizendo que eu te amo, mas você vai morrer, então eu tô vindo aqui me despedir de você. Aí eu pensei como é que eu poderia fazer aquilo da maneira mais, né, agradável, sei lá se é essa a palavra. E aí eu racionalizei da seguinte maneira, o meu avô, ele tá com 81 anos, né, netos, filhos, construiu muita coisa.
Eu tenho 28. Eu não posso viver, se eu viver até os 81 anos, com essa sensação de que eu não falei tudo que eu queria pra ele. Aí eu pensei assim, ele vai ter que me perdoar se isso for duro pra ele, mas eu preciso falar. E eu cheguei perto dele e falei, vô, eu te amo demais. Você foi meu segundo pai, meu pai tinha 19 anos quando eu nasci. Então ele ajudou o meu pai a me criar e me criou também, né? Me ensinou muitas coisas, né? Eu e meu pai, a gente fala dele assim, porque a gente é muito apaixonado por ele até hoje. E eu falei pra ele, eu queria te agradecer tudo que você fez, tudo que você me ensinou, tal. E a gente foi tendo uma troca ali, eu fui falando, esse momento foi importante pra mim, aquele outro, muito obrigada. E meu avô era um cara muito seco, assim, muito pra dentro, um cara sofrido também. Então, ele não era uma pessoa muito de demonstrar afeto. Ele demonstrava muito para os netos, para os filhos, não. Com a gente, ele fazia um carinho, botava no colo. Com os filhos, ele já foi um pouco mais duro, mais na dele e tal. Mas ele era um cara muito reservado. Não era um cara de expressar muito sentimento. E eu fui falando aquilo, e ele de cabeça baixa. E eu falei para ele que eu o amava muito. E quando terminou, ele só olhou pra mim e falou assim, eu só quero te pedir uma coisa. Não me importa o que você vai querer fazer da sua vida daqui pra frente, com quem você vai estar, onde você vai morar, se você vai ter sucesso, dinheiro, fama. Não me importa nada disso. Eu só te peço uma coisa. Seja feliz e lute para ser feliz. Se você estiver num lugar e você não tá feliz, mude. Se você estiver com uma pessoa e não estiver feliz, mude. Não me interessa o que você vai fazer, com quem você vai fazer. Eu quero que você seja feliz. E ouvir isso de um cara que em boa parte da vida não foi feliz. Já entende qual é o combustível, né? E aquilo me marcou muito. E eu saí e minha mãe, quando foi falar com ele é pai do meu pai, né? Minha mãe falou, eu também preciso falar com ele. E foi agradecer também tudo que ele fez por mim. E ele falou assim, você não tem que me agradecer. Eu tenho que te agradecer porque a Michelle é o grande amor da minha vida. Você me deu um grande amor da minha vida. E pensando nisso, do que ele me pediu, e é algo assim, sempre quando eu tô num lugar e aquilo não tá bom e aquilo não me faz bem, eu penso, eu tenho essa obrigação, né? Eu acho que o meu avô hoje, se ele olhasse pra mim, e eu sei que ele tá olhando, vendo a trajetória que eu construí, da maneira que eu construí, né? Ele sempre foi um cara muito honesto e eu fiz questão de aprender isso com ele. E construindo uma família, com a Aurora vindo aí, que eu tenho certeza que ele ia babar nessa bisneta muito. Eu acho que ele me diria, continue lutando para ser feliz. Se não tiver bom, saia desse lugar e mude. E eu espero que ele esteja orgulhoso, assim, da neta que ele também ajudou a formar. Mas eu acho que ele continuaria dizendo isso para mim. Você ainda tem muita vida. Continue sempre pensando naquele conselho que eu te dei lá atrás. É isso. Mágico. Que esse seja o conselho pra Aurora também. Olha, eu sempre falo, a única coisa que eu quero... Eu tenho uma irmã de 7 anos, a Marina, filha do meu pai. Pai de pai, que é a minha cara, é o meu grande amor. E quando eu soube que ela tava... A mãe dela estava indo para a sala de parto, eu falei assim, eu só quero que ela seja alegre e forte. Porque se você tem essa alegria em você e você é forte, você consegue enfrentar até uma doença. Então, assim, é o que eu quero para a Aurora, que ela seja alegre, forte e decente, né? Também, que ela respeite as pessoas, respeite as diferenças. O resto, ela vai ser o que ela quiser. Eu só quero que minha filha venha com força e com muita alegria, assim, para lutar pelo que ela quer e lutar pelas coisas corretas, que ela tem um propósito muito bonito, uma missão, assim, nessa vida. Mas ela vai ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, viver com quem ela quiser, onde ela quiser. Michelle, eu só posso te agradecer. Eu que te agradeço. Pela troca, pela disponibilidade, pela
por ter vindo de barrigão pra cá. Né? Um horário perto do almoço ainda pra gente gravar. Obrigado de Imagina. coração, que aprendizado contigo, de verdade. E levo pra minha vida hoje. Porque às vezes eu olho pro meu filho e às vezes eu não sei o que falar, o que dizer. Ou às vezes eu me questiono do caminho certo, da comunicação, da provocação, do podcast, que ainda é um hobby, não é um trabalho, né? Mas eu tenho que fazer com que esse hobby se torne trabalho. Mas são 2 anos, mas eu ainda levo como hobby. Mas eu acho tão mágico quando a gente sabe, quando você disse ainda há pouco que... Quando eu saio do bem-estar sabendo que talvez eu salvei a vida de uma pessoa, é quando eu saio do podcast eu sei que alguém ouviu uma história e falou, putz, é isso. Eu posso sair de uma depressão, eu posso dar uma risada, eu posso aprender, eu posso ter um olhar diferente para si, um olhar diferente para o outro. Eu acho que essa é a troca, eu acho que esse é o jogo da comunicação e hoje não foi diferente. Obrigado por ter contribuído nessa minha história também, nessa minha caminhada. Eu que te Obrigado de agradeço. coração. Agradeço de verdade pelo convite. Eu acho que podcast é uma delícia. A gente tem um podcast também do bem-estar. E é um desafio também, Sim. até eu mesma, que sou de televisão, né? A gente... Falar da gente é difícil, né? Falar da gente é difícil e falar sem imagem para quem é de televisão é um desafio Uhum. muito grande. Então, eu estou muito feliz aqui com esse convite. Obrigado. Eu espero que as pessoas levem realmente um pouquinho da gente, do que é bom. O que é ruim, você deixa para lá, Deixa lá. mas o que Deixa é lá. bom pode levar. Maravilha. E fala sua rede social, por favor, pra gente registrar. @Michele Loreto, AP. Michele com 2 L's, Loreto com um T só. Michele Loreto, AP, que é o restante do meu sobrenome, que é Araújo Pinto. Não é de apresentador. Não é de... Todo mundo me pergunta, depois que eu fiz, é que eu falei... Uau! Eu falei, não, gente, Não, meu não nome é. é Michele Loreto de Araújo Pinto. Então é Michele com 2 L's, Loreto com um T só. AP. Não é de apresentadora, é de sobrenome. É de sobrenome. E que tudo caminhe bem com a Aurora. Que ela seja bem-vinda. Que ela seja bem-vinda, que o nome já diz, né? É um renascer, nascer do sol, que ela traga luz, sim. Não só para mim, mas para as pessoas que estão em volta dela. Eu quero que ela seja Que assim seja. uma menina bacana. E será. Deus quiser. Ele quer. Obrigado, gente. Quem ficou até Obrigada. agora, muito obrigado. Curta, compartilhe, comenta e não perca o próximo episódio que está sensacional, assim como foi com a Michele. Nessa troca de mais de 1h20 conversando, que voou. E voou porque o papo foi bom. Então, obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.